Gravação, glórias a Deus, em nome de Jesus. Aleluias, vamos lá. Silvania aparece aí, apareceu. Glórias, glórias. Paz seja com todos, amados. Hoje eu tô aqui. Pensei que eu tivesse ali na outra câmera, mas Silvanir Rodrigues do Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Amados, é um prazer poder voltar aqui, né? Deus seja louvado em nome de Jesus. Olha, eu tô aqui hoje, amados, tô preparando umas aulas aí, tá difícil pra caramba porque a gente não tem conhecimento. Quero aqui de pronto agradecer ao pessoal do Thiago Lobos, né? A gente tá aprendendo com eles e também o John, que nos ensinou aí a mexer com o OBS. Um aplicativo muito bom. A gente ficou muito tempo sem mexer com alguns aplicativos e então amados, é assim. Vamos para o assunto que nos trouxe aqui. Eu acredito que muita coisa que está se fazendo hoje na internet, eles estão tirando o mérito de Deus e dando aos homens. Como assim, Silvanir? Vamos lá. Eu tenho ouvido muitas palestras, e, por exemplo, esses dias eu ouvi uma palestra onde o cara disse que existem duas formas de se aprender: por repetição ou por forte emoção. Eu disse não, tem 4. Por repetição, forte emoção, aprende com os seus erros e pode aprender com os erros dos outros. O diabo pecou no céu, foi expulso, mandado para o inferno. Se você quiser aprender com o erro dele, aprende, vai para o inferno. Se você quiser aprender com o erro dele a seu favor, eu não vou fazer o que ele faz e não vai para o inferno, correto? A Bíblia cita os 4 casos. Forte emoção: as muralhas de Jericó caindo, o mar vermelho aberto. Quando o povo foi sair do Egito, Deus falou para eles comerem ervas amargas, porque era para ficar marcado ali que Deus estava tirando o povo do Egito. E os acontecimentos que nós vamos vendo ali, foi forte emoção, foi uma forma que Deus usa para ensinar a nós também. E por repetição, Deus falou em Deuteronômio que falou para Moisés, faça com que o povo fique lendo o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio quer dizer repetição. Então, tá aí os quatro gatilhos mentais que se usam em palestrantes, né? Eles falam que foi fulano de tal que inventou, que foi... Não. A Bíblia já nos mostra isso, que você aprende por forte emoção, por repetição, erros dos outros e por os seus erros, ok? Vamos lá. Outra coisa interessante, tem muitos, né? Parece que a gente ouve, então o Espírito Santo já fala, olha, tá vendo isso aí, né? Então eu fico olhando assim, fico pensando, poxa, como que eles têm coragem de falar que foi eles quem fizeram isso? Isso veio da Bíblia, é o que eu venho falando. Gente, quer rasgar a Bíblia? Rasga. Quer chutar a Bíblia? Chuta. Quer fazer mudança nos textos bíblicos? Mas olha, não me tire os méritos da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o livro que te deu todas as informações que você tem, ok? E agora, essa semana, eu estava vendo o meu Instagram. E eu separei aqui uma coisa interessante para vocês. Eu quero passar para vocês verem, olha só como é que eu aprendi a mexer com o OBS, né? Vamos lá, vamos começar a mexer aqui no OBS para vocês verem que interessante. Eu quero que vocês vejam essa mensagem que eu vi e depois eu vou contar uma historinha para vocês também, tá? Vamos lá. Eu acho que muita gente viu, tem muitas curtidas. Certo dia, Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe e disse:
Meu professor me deu este papel para entregar apenas a você. Os olhos da mãe lacrimejaram ao ler a carta e ela resolveu ler em voz alta para ele, seu filho. Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem professores suficiente ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesma, né? Vamos lá, o outro. Depois de muitos anos, Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento da sua mãe, ele resolveu arrumar a casa e quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta, abriu-lo. Para sua surpresa, era a antiga carta que seu professor havia mandado à sua mãe. Porém, o conteúdo era diferente daquele que ela havia lido há anos. Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à nossa escola. Praticou um bullying aí, né? Edison chorou durante horas e então escreveu em seus diários. Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças à sua mãe heroína e dedicada tornou-se o gênio do século. Tremendo, né? Tá aí, tremendo Thomas Edison, né? Thomas Edison. Vamos lá, vamos apagar tudo que nós vimos, né? Tá aí. Então, amados, eu queria que você refletisse comigo. A mãe do Thomas Edison foi uma heroína, foi maravilhosa, não tiro o mérito dela. Realmente foi contada essa história. Tem outros bilhetes que são mais ou menos nesse estilo e você vai ver diferente, né? Alguns escreveram a própria mão. E a mãe de Thomas Edison fez um papel de mãe. Eu vejo a minha esposa como ela, sabe, ela cria uma redoma em volta dos meus filhos, como a minha filha trata o meu neto com muito carinho e não fala mal dele não, que ela tá ali em cima ali. Se você falar uma palavra errada, ela não é assim não, meu filho é assim. Ela sempre colocando o filho, né? Realmente é o papel da mãe. Maravilhoso, né? Mas qual é a minha indignação? Na live que eu estou fazendo, tem alguns versículos embaixo, né? E o versículo que eu usei lá foi: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selado, né? Eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Tudo bem que você deu um carinho para sua mamãezinha carnal, mas vamos dar um carinho aqui para nossa mãe espiritual. Quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? O que o Espírito... Sabe, o que eu me deixa indignado são pessoas que estudam teologia, pessoas que conhecem a palavra de Deus e não vê isso. Olha só que maravilhoso que eu vou passar para vocês aqui agora. Vocês sabiam que vocês também receberam um bilhete desse? Cada ser humano que está na Terra, toda a humanidade que está no mundo, recebeu uma cartinha dessa, sabia? Vamos ver essa cartinha, onde é que ela tá? Deixa eu ver se eu consigo achar a cartinha de vocês, né? Enviadas. Deixa eu ver aqui se é essa aqui. Estas em si.
enviaram, erraram na que João Ferreira de Almeida atualizada, né? Vamos lá, a cartinha que vocês receberam, né? Todas as províncias do rei para que destruíssem. Olha só que carta, hein? Isso é um edito feito por Amã, parente dos amalequitas, né? Ele é descendente de um amalequita e Deus disse que os amalequitas fariam guerra eterna contra o povo de Deus. Eterna, para sempre. Então, tá aí. Essa foi o bilhetinho que vocês receberam, né? E vocês foram condenados e mortos. Cada ser humano que está. Eu não tenho dúvida do que está escrito aí, não. Isso é uma condenação. Amã usou o anel do rei e escreveu isso aí, ó. E por que está na Bíblia? Porque Deus seria irresponsável se ele tivesse te jogado na terra, no mundo, sem nenhuma explicação, sem nenhuma informação. Você vai ver que Esther e Mardoqueu fizeram uma campanha contra esse edito aí. Quem é Esther? O Espírito Santo representado. Quem é Mardoqueu? O Senhor Jesus. Os dois assumiram todos os riscos desse plano de salvação, porque por Deus era o certo, era o correto. A alma que pecou no céu morreu, tem que morrer, teria que morrer, e Deus cumpriu a palavra dele. Mas eu acredito que Esther usou um argumento para chegar diante do rei. Quando Mardoqueu apresentou essa cartinha aí, olha aí, essa cartinha para Esther, Esther ficou apavorada, porque Esther era judia, ela também ia morrer. Presta atenção, querido, olha só, o Espírito Santo de Deus deixou a glória dele para vir aqui para a terra, e foi por causa dessa cartinha aqui, ó, que estava condenando cada ser humano que está na terra, toda a humanidade que está no mundo, aí direto para o inferno. Direto, isso eu posso dizer. Ia direto para o inferno, não teria nenhuma chance. Você era para estar sendo assado como churrasquinho no inferno, em choro e ranger de dente já. Mas olha aí a cartinha que a mãe do Thomas Edison leu para ele, tá aí, ó. Enviaram as cartas pelos correios. Amã escreveu essa carta escondido do rei, mas como ele tinha todo o poder, se você for ler lá Esther de 3 a 8, né, você vai encontrar essa historinha aí. E aí está o edito selado com o anel do rei, que era para enviar as cartas pelos correios a todas as províncias do rei, para que se destruísse, matasse e fizesse perecer todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, no mesmo dia, o 13 do 10º do mês, que é o mês de Adar. Então tá aí, então tá aí, essa aí. Vamos usar uma outra aqui. Aqui tá. Vamos fechar essa aqui. Aqui João Ferreira de Almeida, né? E aqui está a King's John, atualizada. As cartas foram enviadas por correio, mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem expressa de executar, matar, eliminar todos os judeus, cada ser humano que está na terra, toda a humanidade que está no mundo, inclusive o povo de Deus, inclusive crianças, mulheres, jovens e idosos, sem exceção, e de saquear todos os seus bens, tudo em uma ação rápida de apenas um dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Tá aí. Me desculpe, queridos, eu ficar um pouco assim chateado, né? Porque eu estudei muito para falar sobre isso para vocês e eu tenho consciência do que eu estou falando. E
a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, Deus, ele teve todo um cuidado de falar, escrever e protagonizar os acontecimentos no céu, passados no céu, presentes na terra e futuro no céu ou no inferno, onde você escolher viver eternamente, ok? É, talvez você não entenda. O Tiago Lobos, ele é o nosso mentor, né? Nós estamos fazendo o curso com ele e ele disse uma coisa interessante. Às vezes a gente fica bravo, né, com uma coisa e a gente acha que todo mundo sabe disso, né? E na realidade as pessoas não sabem e a gente fica chateado porque, poxa, então qual é o nosso papel? É passar para vocês essa informação. O Ministério Escola Reis e Sacerdotes se preocupa com isso, em passar muitas pessoas, muitos pastores, estudantes de teologia não concordam com o que eu estou falando, mas eu tenho consciência de que a palavra de Deus, de Gênesis a Malaquias, são informações, são explicações, são orientações a você sobre todos os acontecimentos passados no céu, que você precisa saber o que aconteceu. Por que aconteceu? Por que você está aqui? Não é só Deus que tem que te dar essa informação, não. É qualquer Deus que você serve. Se você serve a um orixá, ele tem que te explicar isso para você. Por que você está aqui? Por que você vive 70 anos? Por que você tem um corpo, um espírito? Por que a única porta de entrada na terra é o nascimento, o útero da mulher? Por que a única forma de sair daqui é pela morte? Cara, são informações que qualquer ser espiritual tem que pensar. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Gente, é o mínimo que a teologia devia explicar, que os pastores deveriam fazer. Então, foi muito bom ter acontecido isso essa semana, porque tirou eu um pouco do foco do estudo que eu estava fazendo, transmitindo as aulas, para fazer isso aqui. Veja bem, vamos lá. E o que Esther fez? Então Esther, né, e Mardoqueu, o Senhor Jesus e o Espírito Santo foram até o rei, e segundo o meu estudo, né, que está aqui em cima na lousa, eles usaram de um argumento para livrar, no caso, os judeus lá, e no caso nosso aqui. O argumento que, segundo eu estudei, segundo eu acredito, foi esse: o Senhor é um justo juiz. O Senhor vai matar essas pessoas sem saber o que é morte? Vai matar essas pessoas sem saber o que é dor, sofrimento, tormento? Porque no céu só se conhecia essas coisas de ouvir falar. Quando nada nem ninguém sabia o que era a morte, Caim matou Abel. Os anjos ficaram apavorados. Morreu. E os anjos começaram a conhecer a morte ali, no livro de Gênesis. A morte aconteceu ali. Aconteceu antes, porque o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Os filhos de Jó morreram. Então, amados, Deus está explicando para você, orientando o que aconteceu no céu. E você precisa procurar entender isso. Saber por que você está aqui, o que você está fazendo. E será a vida do homem de 70 anos, o que passar disso é dor e enfado. Salmos 90:10. Você está condicionado à terra. Os céus são os céus do Senhor, porém a terra ele deu aos homens. Salmos 115:16. O seu corpo e o seu espírito foi emprestado para você. Eclesiastes 12:7. Ele te emprestou um corpo e um espírito para tua alma condenada e morta. Tua alma está condenada e morta, sim. João 3:18. Marcos 16:16.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Mas o que Esther e Mardoqueu fez, né? Diante desse edito, né? Então vamos lá. Então você tem aqui o edito do rei, né? E aí tá o edito do Amã, né? Então o Amã recebeu esse edito aí, essa cartinha, né? Mandou essa cartinha, escreveu para todos os lugares, né? E tá aí. Entraram as cartas pelos correios a todas as províncias do rei para que se destruísse, matasse e fizesse perecer todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, em um mesmo dia, o 13 de um 10º mês, que é o mês de Adar, e para que lhes saqueassem os bens. Esther e Mardoqueu procurou o rei, fizeram toda uma cerimônia, conversaram com o rei, porque para chegar diante do rei é difícil mesmo. Para chegar diante do grande Deus, maravilhoso, todo-poderoso. E Esther e Mardoqueu chegaram diante do rei e falaram para ele: eu criei esse argumento, né? Segundo as escrituras que a gente tem lido, não eu criei, mas que a gente, segundo as escrituras, a gente foi elaborando e tentando entender sobre esse assunto. Vamos ver então o que o rei fez, né? Então o rei pegou e mandou Esther, matou Amã, entregou Amã, que estava preparando uma forca para matar Mardoqueu. E é meio um pouco confuso, eu sei. É para vocês entenderem, até melhor se vocês fossem ler essa história lá, né? Vocês vão ler ela na íntegra. E Amã foi morto numa forca que ele estava preparando para matar o judeu Mardoqueu. Que o povo, os amalequitas sempre tiveram raiva do povo judeu. E vão ter raiva eternamente. Não o povo amalequita, mas o que representa o povo amalequita. Não o amalequita hoje, né? Até peço perdão para eles estar usando esse. E aí está. Então o rei falou: olha, eu já entreguei a mãe os 10 filhos na mão de Esther, né? Só que o decreto de um rei ele não pode ser revogado. Então o rei não poderia mudar aquela carta, aquela cartinha que estava na mão, que já tinha sido publicada. Então o judeu Mardoqueu e Esther fizeram uma nova carta. E aí está a carta que eles fizeram. Nestas cartas o rei concede aos judeus que haviam em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruírem, matarem e exterminassem todas as forças do povo e da província que o quisessem assaltar, juntamente com os seus pequeninos e as suas mulheres, e que saqueassem os seus bens. Então aí o que aconteceu? Esther e Mardoqueu conseguiu uma forma que foi para nos defendermos. Eu, você, nós vamos ser atacados. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas são contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6:12. Amados, me desculpe se aqui está uma outra versão, né? Essa é a King James atualizada. E o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunir e dar e protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-lo, colocando também em risco suas mulheres e crianças, resguardando todo o direito de saquear os bens de seus adversários em guerra. Nós estamos em guerra, querido. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Que nós estamos em guerra. E a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E, como eu disse, sua mãe
viu aquela carta contra você, que você seria fritado no inferno já direto, a alma que pecar no céu morre. E no entanto, ela deu essa oportunidade. Qual é a oportunidade que você está recebendo? Voltar a crer, se arrepender e nascer de novo. E foi feito um grande projeto de o projeto já estava pronto antes da fundação do mundo. Deus já havia feito esse plano de salvação antes da fundação do mundo. Ele sacrificou o cordeiro para proteger todo o céu. No caso de alguma de suas criaturas viessem a pecar, ele já havia sacrificado o cordeiro na forma espiritual. Quando a terça parte do céu pecou, que foi você, Deus materializou o sacrifício do cordeiro, trouxe-o em forma física. O Senhor Jesus é a porta que Deus fez fisicamente para que você volte para o céu. O Senhor Jesus é a luz do mundo, porque no céu o próprio Deus dentro de nós era a luz, é a luz para os que estão lá. Mas nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Romanos 3:23. Então, quando nós pecamos, a luz saiu de dentro de nós, ficou as trevas. O Senhor Jesus é a luz que entra dentro de nós. É Deus conosco de novo. O Senhor Jesus é a vida. Quando nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23, a vida saiu, ficou a morte. O Senhor Jesus é a vida de volta dentro de nós, da vida daqueles que o aceitarem. Nós não, quando habitávamos o céu, nós tínhamos uma direção. Com a saída da direção, nós perdemos o caminho. Então, o Senhor Jesus é o caminho dentro de nós de novo. Deus conosco. Ele te dá o caminho, o único caminho que te leva ao céu. E aí você vai vendo, mas as duas mais preferidas minhas são: no céu nós tínhamos satisfação, nós tínhamos prazer. Com o pecado, a satisfação e o prazer saiu e ficou o sofrimento. O Senhor Jesus é a satisfação, é o prazer de novo. Maravilhas. Aí eu acho que vocês já entenderam. Mas vamos para mamãe. Mamãe. Vamos lá? Gente, é muito importante que vocês saibam quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Divina. Porque às vezes alguém está estudando e não sabe, vai falar, o Silvanir não sabe nem o que está falando. Vamos lá. É a atual administradora da graça divina, João 14:17 e João 14:26. A maioria das seitas evangélicas lhe negam as melhores qualidades. Para elas, o Espírito Santo representa simples influência nos corações e nas mentes. A Bíblia, no entanto, é clara nos ensinar a respeito da terceira pessoa da Trindade Divina, não deixando margem de dúvida quanto ao que ela é e ao que ela faz. O ela deixa por minha conta, tá? Ok? O que ela faz e o que ela é, né? E os meios que ela usa para cumprir a sua missão. Olha só, o Senhor Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, voltou, está sentado à destra de Deus Pai e nos enviou o Espírito Santo, como nos diz aqui João 16, né? De 7. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá,
Pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ok? Então o Senhor Jesus foi e nos enviou o Espírito Santo. É missionário divino, isso é, aquele que é encarregado de levar aos corações o toque divino que conduz à conversão. Ok? Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Maravilhoso. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é agente atual da dispensação. Ele é o paracleto divino. Ele é o regenerador das nossas vidas. Ela é uma pessoa. Super importante isso, amados. Uma pessoa, tá? Movimenta-se. O Espírito Santo se movimenta, ensina, aconselha e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Testifica, fala em nós, fala a nós, inspirou a Bíblia, distribui dons, presentes de Deus para você, querido. Olha só, tudo é distribuído pelo Espírito Santo da verdade. Combate, guia, sente-se agravado, como é o versículo que eu estou usando. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Ele pode ser ultrajado, pode ser entristecer, tem zelo, age com as seguintes características: misteriosa, intercessória, poderosa. E eis que sobre vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus deu essa mensagem em Lucas 24:49. E depois em Atos 1:8 está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-vos-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amados, então aqui está algumas informações, né, sobre o Espírito Santo, que eu acredito que é a minha mãe, pelo trabalho que o Espírito Santo fez no céu por nós, por mim. Eu vou dizer isso por mim, estou falando isso por mim. Estou gravando este vídeo a título de informação para você. E se você não quiser acreditar, também não é obrigado, não estou obrigando ninguém aqui. Eu sei que vão criticar o que eu estou falando, muitos pastores, pregadores vão falar que eu estou errado, mas para mim não importa o que eles pensam. O importante é o dia que eu me encontrar com Deus na glória, e lá ele vai me falar: Silvanir, você estava errado ou você estava certo. Então, mas eu acredito na certeza, porque Deus tem me abençoado muito, amados. Deus tem feito grandes coisas, grandes obras maravilhosas na minha vida, e eu não posso ficar calado. Como diz lá em Atos dos Apóstolos 4:20. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, versículo 4:20. 4:20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. E o que Deus tem feito na minha vida é maravilhoso. E eu tenho obrigação de levar essa mensagem até os confins da terra. Como eu disse essa semana passada e essa semana,
As pessoas que querem fazer deste mundo mal, elas não tiram um dia de folga. Elas são as mesmas que tentaram fazer do céu um caos, né? São as mesmas. Como eu também estava no meio, né? Infelizmente eu não me excluo aí, não. Estou aqui me redimindo. Nós tentamos fazer do céu um caos, por isso fomos expulsos de lá, por isso fomos mandados embora de lá. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu a oportunidade de saber o que é dor, o que é tormento, o que é sofrimento e escolher entre a vida e a bênção, a morte e a maldição. E Ele dá um conselho para nós: escolhe, pois, a vida para que vivas. Eu escolhi a vida para mim viver eternamente. E essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Que Deus possa vos abençoar, amados e queridos, em nome do Senhor Jesus. Estudem isso que eu estou falando. Eu vou ter alguma coisa nos meus cursos aí, mas aqueles que não alcançarem isso, já de antemão, já vou colocar na internet para vocês verem sobre esse vídeo. Meditem nessa palavra, meditem e comecem a respeitar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que ter temor de Deus, temor pelo Espírito Santo de Deus, que está no nosso meio, abandonou, deixou sua glória lá e veio aqui, está aqui tentando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao Ministério Escola Reis de Sacerdotes, levando você a conhecer e a entender a palavra de Deus. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente. Em nome de Jesus.